Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22562. Assim, para a jornada do peregrino, são faltantes 3005 dias solares para completar essa jornada que foi traçada juntamente com outras consciências para ser colocada em prática aqui nesse orbe. Pois bem, hoje é meu ensaio 7 de março de 26, onde eu produzi 977 palavras. E eu queria, fazer um comentário que, com base nesse eclipse solar do dia 3, da lua de sangue, que ocorreu no signo de Virgem, especificamente irradiando minha casa 5, minha casa dos prazeres, irradiando e trazendo sombra, Então é legal de eu pensar, que era exatamente um momento que eu tinha que me direcionar para a linha da produção, a produção individual e os contatos, com outros seres humanos, ficaria de uma certa forma um tanto congestionado, como é da minha própria natureza, Ou seja, eu tenho uma certa dificuldade, no processo, principalmente hoje, no 22562 dias solares, de estar junto com outros seres humanos, Os entendo perfeitamente como consciências, mas para esse peregrino, o trato, é bastante complicado. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu me direcionei para dentro aqui do canal, para as produções, e fizemos duas alterações, significativas, que não seriam bem alterações, porque elas já estavam sendo, vamos dizer assim, gestadas dentro do procedimento, e a gente só olhou no horizonte, entendeu que o movimento era propício para essa entrega e assim fizemos, Fizemos a alteração do propósito do vídeo, Então, ou seja, todos esses nossos vídeos agora têm um descricionário bastante, vamos dizer assim, energizado, com as nossas práticas aqui, E também, especificamente, no canal, quando a gente faz a descrição do canal, a gente também fez essa... Primeiro eu fiz uma mudança nos dois outros canais anteriores, que inclusive, o descricionário hoje de ambos esses outros canais, do tempo, incorporaram a função, de ser, por assim dizer, um veículo de recepção, das produções aqui do Tempo Negativo 2567. E também o descritivo, do canal Tempo Negativo 2567, também dentro dessa mesma linha, da nossa visão atual, do 3005 dias solares, faltantes para a jornada do peregrino. A gente entende efetivamente que nós estamos no momento da jornada do peregrino. O peregrino não fez essa jornada sempre, Ele precisou se descobrir, Então, o processo da descoberta que é a grande mágica, que é o nascimento aqui do canal, E que a gente veio de alguma sorte, fazendo alguns movimentos muito mais no inconsciente, do que no consciente, que o self sabe, e isso colocamos para
vamos dizer assim, né, em prática, materializado nesses discricionários. E que a gente também entendeu, né? Falou, caramba, poxa, se a gente já fez o discricionário, né, para os canais, né? Estamos fazendo o discricionário específico para os vídeos, né? Então nós precisamos obrigatoriamente fazer uma representação verbalizada, né, para fechar essa energia cosmogônica, né, que a gente imagina aqui dentro da nossa estrutura do laboratório, né? Que fosse isso. E hoje, especificamente nessa lua cheia índigo, né, cujo o chakra, né, que está sendo, por assim dizer, energizado por essa lua, é o frontal, né, é o ajna, né, é o terceiro olho, né, a capacidade de você ver além do que está constituído. Então a gente achou que era exatamente o momento de fazer essa entrega. Então, fiz toda essa verbalização anterior para a gente poder, de alguma sorte, né, dar base no que nós vamos verbalizar agora. Então, esse é o meu ensaio 7 de março de 26, onde eu produzi 977 palavras. Neste ensaio do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte da filosofia psicoastrológica, entregamos aqui 2 movimentos. Uma discussão filosófica psíquica, né, e uma leitura ritualística gnóstica psicoastrológica. Essa leitura ritualística gnóstica psicoastrológica, né, ela está completamente encharcada, né, nos paradigmas do Coven e do Sivananda. Né? O que fazemos repetidamente somos. Então a gente entende exatamente isso, né? E demandamos muito tempo para poder perceber. Né? E notamos que a grande maioria das consciências não perceberam ainda, mas entendemos, né, que cada um tem um seu próprio movimento de despertar, né, de descoberta, que é para o que a gente veio aqui. Né? O projeto está pronto, né? A gente só precisa lembrar do projeto. Então, o que fazemos repetidamente somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Desta forma, como anunciamos as adaptações na transformação de definição e propósito do canal, vamos verbalizar o nosso manifesto de criação, que começa assim. Nossa definição do tempo negativo é articulada a partir da constituição daquilo que representa 3 dos nossos 7 corpos, onde os 2 primeiros, o biológico, o Stula Sharira, essa representatividade material, e o bioeletromagnético, o prana, né, dentro das 2 linhas, né, de percepção, né, o elétrico de cima e o magnético de baixo, né, por assim dizer, né, o prana, que é o corpo fluídico, né, o duplo etéreo, em algumas outras concepções, responde a uma relação de massa e energia, onde a energia diretamente proporcional ao produto da massa inicial pela velocidade da luz ao quadrado e inversamente proporcional a 1 menos a velocidade da partícula sobre a velocidade da luz ao quadrado, com a velocidade da partícula tendente à velocidade da luz. Essa é a equação de Stula Sharira e Prana. Essa é a equação representativa. Já o nosso terceiro corpo, astral emocional, o Linga Sharira, acreditamos ser constituído de matéria de táquions, que tem a luz como limite inferior de velocidade, sendo impossível para ele desacelerar para velocidades subliminais. Vou falar de novo. Impossível para ele desacelerar para velocidades subluminais. Sua massa é descrita por números imaginários, o que indica propriedades estranhas e únicas. Sua equação derroga a lei da causalidade, por isso essa lei foi deixada de lado. Onde a energia diretamente proporcional ao produto da massa, pela velocidade da luz ao quadrado,
é inversamente proporcional à raiz quadrada da velocidade da partícula sobre a velocidade da luz ao quadrado, menos 1, com a velocidade da partícula tendente ao infinito. Caramba, hein? Parece até que somos físicos quânticos. Mas não se trata de sermos físicos quânticos, mas de reconhecer que a própria física sugere a possibilidade de uma ordem, onde o tempo não é apenas sucessão, mas direção interior. Vou falar de novo. O tempo não é apenas sucessão, mas direção interior. A física quântica, assim, descreve para determinar o tempo negativo. Uma ordem que responde ao que fazer, pensar e escolher é uma lei discreta, quase imperceptível na existência, mas profunda o suficiente para atravessar mitologias, sistemas filosóficos e caminhos espirituais inteiros, onde o universo não é visto como um palco de ações isoladas que acontecem e desaparecem, mas um campo de continuidade, onde cada gesto prolonga uma cadeia de causas que não começa e nem termina no ser. Ou seja, a ação não se dissolve, ela se prolonga no tempo. Atravessa estados de existência e se inscreve na própria tessitura das consciências. Aqui entendido como ideia de composição, de harmonia, do fazer em pauta, do tecer em tela. Ação de fazer que entrelaça ideias, fatos, partes e constrói o movimento de entrelaçar, que descreve a dinâmica entre consciência e manifestação. Assim, percebemos a existência como um fluxo contínuo, onde o interior se exterioriza e retorna transformado, criando uma espécie de circularidade ontológica que conecta tempo, essência e experiência em um único movimento causal. Chamamos isso de tempo negativo 25567. Não é um tempo que passa no relógio. É um tempo que nos atravessa. Uma dimensão onde nossos pensamentos, nossas escolhas e nossas ações continuam reverberando além do momento presente. Nada se perde, tudo se inscreve nessa consciência. Não somos apenas matéria, somos corpo, psique, energia e campo sutil. Vivemos entre o visível e o invisível, entre causa e significado. E quando ignoramos essa profundidade, repetimos padrões. Quando a reconhecemos, iniciamos a transformação. É nesse espírito que nasce a jornada do peregrino durante o tempo negativo 25567. Através da nossa presença,
da nossa coragem e da nossa entrega, compartilhando o estudo da arte da filosofia psicoastrológica que vimos construindo com o intuito de cumprir o processo de individuação, nos atribuído conjuntamente com outras consciências, para a realização nesse espaço-tempo, integrando astrologia psicológica, filosofia, simbologia e alquimia interior como caminhos de transformação. Aqui, a astrologia não é previsão simplista, mas ferramenta de leitura da consciência e dos ciclos de desenvolvimento humano. Psicologia profunda é ferramenta. Filosofia não é teoria abstrata, é direção interior. Alquimia não é mito antigo, é transformação vivida e sincronisticamente, de alguma sorte, servir, com base nesse nosso estudo, da arte da filosofia psicoastrológica, né? Apoiar a outros buscadores, estudiosos e guerreiros alquimistas na vida, que aceitaram atravessar a própria sombra para cumprirem seus processos de individuação, onde a existência encarnatória é uma tela com os contornos de um desenho, cuja vida representa o ato sagrado de preencher com as cores dos valores, virtudes e sabedorias atribuídos por cada um de nós, juntamente com outras consciências, para serem otimizados nessa tela. Que o universo nos acompanhe. Nossa leitura ritualística, gnóstica, psicoastrológica de hoje é regida pelo Senhor do Tempo Pessoal, Vênus. É a minha daemon. Então, o universo conspirou exatamente para eu fazer essa entrega no dia em que ela se irradiava para mim, vibralizando a área da vida representada na casa 6, a casa da saúde, das rotinas. Olha aí, Coven Sivananda. A excelência não é um ato, é um hábito. Da mandala elétrica pessoal, magnetizado pela essência do número quântico. Olha que legal. Estou até irradiando, né? Emoções difíceis para mim, difíceis. Não trabalhei muito bem durante essa existência a prática das emoções. Então, pela essência do número quântico 11, o meu número de representação de essência. Olha que legal, né? O universo é mágico para caramba. Com irradiação da lua cheia, índigo, energizando o chakra frontal, o ágina, ponto de ligação com o corpo búdico, o búdio. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então adquire nossa mais recente produção, o plano prático de autoconhecimento do processo de individuação num viés junguiano. É claro, está disponível aqui, né, no canal através dos pedidos pelo WhatsApp. E, extraordinariamente, por um ofertamento temporal, né, que nós nos preparamos anteriormente, no movimento da ocorrência, né, da conjunção Saturno-Netuno, né, de fazer, né, de alguma sorte, a entrega, né, para outros guerreiros alquimistas na vida, estudiosos, né,
buscadores, o conhecimento desse seu movimento interno, né? Que nada mais é do que a conjunção Saturno-Netuno em 0 graus de Áries. Um movimento que não mais se repetirá por 170 anos. Olha que legal. Estamos assim afirmando, né, que todas essas consciências que estão aqui conosco hoje, 7 de março de 2026, não verão de novo, como essas consciências, essa conjunção de Saturno e Netuno em 0 graus de Áries. Pois bem, o movimento, né, como acabamos de falar, né, raríssimo, que nós aqui nos sentimos confortáveis de fazer, né, a apresentação para essas outras consciências que sincronisticamente se sentirem atraídas, né, através de 2 frentes distintas. A casa dessa ocorrência e a identificação com o ascendente, disponível através de pedido no WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo. Ah, peregrino, isso vai ter um custo elevadíssimo? De forma nenhuma, né? A gente não pensa aqui, né, no fator econômico, apesar de entendermos, né, que tudo isso que está à nossa volta, né, tem uma representatividade numérica, né, para dentro desse orbe, né? Então, especificamente, é nesse sentido que a gente pensa, né? E pensamos como podemos, de alguma sorte, retribuir, né, aquilo que, digamos assim, né, o universo deu-nos oportunidade, né, de sorver e utilizar, né, de fazer uma retribuição. Então, a nossa retribuição está dentro dessa linha de onde? Do nosso estudo, da arte da filosofia psicoastrológica, que aqui está representado por esse movimento dessas divindades superiores em conjunto, né? Tanto o Saturno como o Netuno, num grau específico, dentro da mandala, né? Representatividade de uma estrela fixa, né? Que é o céu das estrelas fixas, que é a constelação do Áries, né? Então, é nesse sentido específico que nós estamos aqui fazendo a nossa retribuição. E o custo simbólico, R$ 18,11 para essa, digamos, entrega específica, direcionada, né? Casa e ascendente. Então, obrigatoriamente, né, reconhecemos, opa, estamos aqui fazendo o que nos cabe. Então, disponibilizamos através dos nossos contatos, né, mas especificamente o WhatsApp, ele tem um canal de, digamos assim, né, de comunicação muito mais ágil, né, que nós vamos ter acesso mais rápido e fazer a retribuição de acordo com o que você está solicitando, né. Disponível através de pedido no WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo. E aproveita e escreve aqui nos comentários sua opinião, mas não esquece de adicionar o WhatsApp, que também estamos disponibilizando em PDF e vamos continuar disponibilizando os 3.005 dias solares faltantes para a jornada do peregrino, né? Nosso método terapêutico para a psique, né, que a gente entende exatamente que é o ritual, né, de linkagem, né, do físico, do etéreo e do energético divino, né, que é o Atma, né, a centelha, para as outras consciências, que nós produzimos aqui como um ritual de, digamos assim, de energização, de compreensão e de dar continuidade no caminho, né? E ele está disponível, né, em PDF pelo valor simbólico, né, de R$ 11,18, que é a representatividade, né, do 3, 1 e o 8, né, que forma o 38, que é a minha essência, que o 38 ele está num número, digamos assim, absoluto terreno, mas num ponto de vista pitagórico ele é o 11, né, um número especificamente divino, né, atribuído a consciências que nós não nos incluímos, né, mas que Pitágoras entendia que era uma consciência de mestre. Pois bem, então, essa nossa produção, né, foi e continua sendo, e vai ser nesses 3.005 dias solares
faltantes para a jornada do peregrino, para em contexto terapêutico acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais que vamos juntos buscar o nosso equilíbrio. Lembrando em tempo que você pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico dentro do sistema de consultas online, ofertados aqui na descrição desse vídeo. Lembrando em tempo que o @tempo negativo 25567 está agora também no Instagram e no Facebook, né? A nível ainda bastante primitivo, né? Mas fizemos um movimento, né? Que olhamos no tempo e falamos, é isso, né? Então, para a jornada é necessário, vamos fazer. Você nos vê no próximo vídeo.